Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque nesse dia que é o dia do Senhor, nós estamos aqui para louvar e bendizer o teu nome, Senhor. Para ouvir, ó Senhor, a tua voz, para sermos, ó Senhor Deus, consolados e edificados como povo da aliança. Nesse momento, Pai, a tua lei, a tua palavra, a tua vontade se manifesta aos nossos olhos por meio da exposição da palavra. E te pedimos, ó Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor Deus, que o Senhor traga entendimento, Senhor Deus. E que possamos, por meio desse entendimento, vivermos a vida cristã nesse mundo, de forma que estejamos agradando ao Senhor, ó Pai. E ao mesmo tempo, Senhor Deus, dizendo, Pai, Maranata, vem, Senhor Jesus. Que por meio das nossas ações, que por meio, Senhor Deus, das nossas lágrimas, ó Pai, dos nossos lamentos, o reino de Deus, ó Pai, esteja vindo, Senhor Deus, com poder e glória. Fica com o teu povo, Senhor. Nos prepara, Senhor, para receber o teu reino. É o que nós pedimos. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 7. E o texto que nós estamos desenvolvendo vai do verso 1 até o verso 23. Inicialmente, quando iniciamos essa exposição, nós dissemos que separaríamos em duas partes. A primeira parte vai até o verso 13 e a segunda parte vai do verso 14 ao verso 23. E hoje eu quero concluir a primeira parte, em que fizemos uma exposição, dos versos 1 ao verso 13, fizemos algumas aplicações e hoje eu gostaria de fechar, vamos dizer assim, esse ciclo, fazendo algumas aplicações que não foram feitas anteriormente e que foram deixadas para o final. E eu gostaria de ler o texto com os irmãos, fazer alguns comentários, lembrando a exposição anterior e ir para a aplicação. Provavelmente hoje o nosso tempo de pregação será um tempo curto, eu acho, porque iremos nos dedicar exclusivamente a essa aplicação. Eu não quis dar continuidade porque nós não teríamos tempo e também ficaria uma coisa meio no meio do caminho. Então, preferi simplesmente aplicar alguns ensinamentos ao texto que havíamos exposto. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos 7:1. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos deles comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes. Eu gostaria de lembrar de alguns pontos interessantes aqui no texto, que nos fazem refletir e elucidar sobre aquilo que o Senhor Jesus está falando. Em primeiro lugar, aqui, o texto se volta para um comportamento religioso que é considerado uma tradição.
E o que na realidade nós temos aqui é uma extrapolação da lei de Deus. Nós vimos, pelo texto que nós acabamos de ler, em Levíticos capítulo 22, coisas que eram concernentes ao sacerdote, com relação à comida, aquela comida que era oferecida, ou seja, as ofertas, os dízimos que eram oferecidos diante de Deus, os animais que eram mortos, oferecidos diante de Deus, eram considerados coisas sagradas, e somente os sacerdotes poderiam comer daquele tipo de comida, porque ela era oferecida ao Senhor, uma parte era queimada e a outra parte era consumida somente pelo sacerdote. E a perspectiva ali, com relação a isso, é a santidade de Deus. O que está por trás desses sacrifícios e desses rituais de purificação é mostrar a santidade de Deus em detrimento, ou seja, em comparação com a situação em que o homem se encontra. O homem não pode entrar na presença de Deus da maneira como ele está, porque ele será destruído, ele será morto por causa do seu pecado. Nós só temos condições de entrar na presença de Deus, e Deus aceita o nosso culto, a nossa oferta, porque são feitas em Cristo, porque Ele atribui a nós a sua santidade. E esses rituais, eles estavam circunscritos à vida religiosa, à vida cultica. Então, quando essas pessoas iam se apresentar diante do Senhor, ou iam oferecer uma determinada oferta, eles deveriam se purificar. E o que está acontecendo aqui é que essas coisas extrapolaram a vida religiosa, ao ponto de, como o texto vai implicitamente nos dizer, quando um judeu saía e ia para uma região onde tinha gentios, quando ele voltava para fazer a sua refeição, quando voltava para sua casa, ele precisava tomar um banho ritual, porque ele havia se contaminado com ímpios. Pura e simplesmente por estarem se relacionando por um motivo ou outro, de comércio ou outra coisa qualquer. Esse tipo de comportamento afastava as pessoas do Evangelho, afastava as pessoas contextualizando, de Cristo. E o contexto aqui nos mostra que o Senhor Jesus e seus discípulos, eles quebraram todas essas regras. O Senhor Jesus entra em contato com pessoas que estavam mortas, com uma mulher que estava com um fluxo de sangue. Ele entra na casa de homens pecadores, e um exemplo claro disso é o que acontece com Pedro, após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Ele precisa ter uma visão para perceber que poderia entrar na casa de pessoas que não eram judeus, que ele não seria contaminado por essas pessoas, porque estava ali na casa daquelas pessoas, ou porque estava se relacionando na sociedade, comprando ou vendendo ou coisa semelhante, no meio de pessoas ímpias. Ao ponto de, e aí percebam como a relação do alimento, que a gente vê no Velho Testamento, apontava para isso, que é isso que Pedro vê diante dele, o sol caindo, vários animais que eram proibidos na cultura judaica, num tempo determinado, com um propósito determinado, e os judeus não deveriam participar ou comer esses tipos de elementos, e ali naquele momento o Senhor estava mostrando qual era o propósito disso, para onde isso apontava. E aí ele, diante daquela visão, quando chega aquelas pessoas, ele entende, o Senhor quer que eu vá com eles, quer que eu entre na casa deles, quer que eu pregue o Evangelho para eles, quer que eu fale do amor de Cristo.
para esses homens. Porque na cabeça deles, essas pessoas estavam excluídas do reino de Deus. E olha como é uma coisa assim, uma linha tênue, né? O homem pecador, ele é excluído do reino de Deus. O perverso é excluído do reino de Deus. Mas o Evangelho diz que a graça de Deus, por meio da pregação da palavra, faz com que o Espírito Santo haja na vida do perverso. Do perverso, como diz o profeta Isaías, para que o perverso se converta e busque ao Senhor. O conceito que eles tinham na sua religião é que esses homens estavam fora do alcance da graça de Deus, e Deus os rejeitava a tal ponto que seria impossível, não sei se aos homens na concepção judaica ou a Deus, transformá-los em novas criaturas. Perceba o que se tornou aquela religião e aquela fé e aqueles preceitos que eram santos, divinos e bons. E por que isso? Por que eles se tornaram? Paulo diz que a lei é boa. O problema não é a lei. O problema não é o mandamento de Deus. O problema não são os preceitos de Deus. O problema não é a religiosidade que Deus nos apresenta e que nós devemos viver. O problema somos nós. Somos nós. E aqui, como nós vimos, né, o Senhor não somente os critica com relação a isso, como dá um exemplo do distanciamento em que eles se encontram da vontade de Deus, ao ponto de, por meio das suas leis, por meio daquilo que eles criaram, que eles criaram, se afastarem completamente da palavra de Deus. E aqui nesse conceito nós temos ali o Mishnah, né, que era uma revelação oral a respeito da lei de Deus, ou seja, uma interpretação da lei de Deus. E muitas dessas leis eram chamadas de leis de cerca, ou seja, eram criações para que nós, na prática, não pudéssemos quebrar as leis divinas. Então, com relação ao sábado, isso acontece até hoje, por incrível que pareça, o judeu não podia andar mais de 1 quilômetro, porque senão seria trabalho. E se ele estivesse trabalhando no dia do Senhor, ele estaria quebrando a lei de Deus. E o Senhor Jesus mostra que não era aquilo que eles estavam falando a realidade. Não era aquilo que a lei dizia. Eles estavam distorcendo a lei de Deus. E é muito interessante o exemplo que ele dá aqui, e que ele diz no verso 9, que de uma forma conveniente, de uma forma jeitosa, de uma forma engenhosa, eles rejeitam os preceitos de Deus para guardarem aquilo que eles inventaram. Então, na cabeça deles, se você andasse mais de 1 quilômetro, você estaria pecando contra o dia do Senhor. E muitas outras coisas relativas a essa, em que eles classificavam como uma violação da lei de Deus. Mas não era isso que a palavra de Deus dizia. E esse não é o único momento em que o Senhor Jesus diz que os seus conceitos e o seu entendimento a respeito da palavra de Deus estava distorcido. Lá em Mateus capítulo 5, ele diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, ele está se referindo a essas mesmas tradições. Eu, porém, vos digo. Ele estava dando o verdadeiro princípio da lei, que é baseada na fé, na misericórdia e na justiça de Deus. E eu gostaria, diante disso, de fazer algumas aplicações que não fiz anteriormente,
chamando a atenção dos irmãos desse texto para algumas realidades que vemos nesta passagem. E a primeira delas seria o estado de vileza e degradação que uma religião pode chegar. A religião judaica chegou nesse estado quando nosso Senhor Jesus esteve nesse mundo. E aí nos deparamos com os principais mestres da nação judaica, achando errado que alguns discípulos do Senhor Jesus comiam sem lavar ritualisticamente as mãos. E nós somos também informados aqui que eles davam grande importância à lavagem de copos, jarros, vasos e metais e outras coisas mais. Em suma, as pessoas estavam dando atenção mais rígida a meras observâncias externas de invenção humana e considerando essas coisas como mais santas. E aí, como eu falei anteriormente, devemos nos lembrar que esses rituais de purificação estavam restringidos ao culto e às ofertas que eram oferecidas pelos sacerdotes. E uma coisa que nós não podemos nos esquecer nesse contexto é que a nação onde essas coisas estavam acontecendo, ela que era a nação que foi mais favorecida no mundo. Uma nação em que recebe a lei de Deus, o culto, o sacerdócio, as alianças, as promessas. E Paulo, quando está falando da rejeição de Israel, uma rejeição parcial, uma rejeição nacional, lá em Romanos 9, de 1 a 4, ele vai citar essas coisas, quando ele diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência, tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertencem-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e dele descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. Israel foi uma nação privilegiada como nós somos, como igreja hoje. E eles foram privilegiados porque essas coisas foram dirigidas a eles. As alianças, o culto, as promessas, o próprio Cristo descendendo segundo a carne. Nenhuma nação teve todos esses privilégios e benefícios como Israel teve e desprezou cada um deles, de modo tão espantoso que se esquece totalmente das misericórdias recebidas. Uma das coisas que eram mais, vamos dizer assim, evidentes entre os fariseus era o seu comportamento implacável com relação a pecadores. Eles não conseguiam conceber que um homem nascido em pecado, não judeu, um que não partilhasse das mesmas ideias suas, pudesse ser resgatado e fazer parte da aliança. E isso é tão forte que certa vez os discípulos do Senhor Jesus estavam caminhando com o Senhor Jesus, pregando a palavra de Deus, e ouviram que alguém estava pregando Cristo. E disseram para o Senhor Jesus: Senhor, proíbe. Estão falando aí, estão pregando e você proíbe. Provavelmente porque não era do grupo, porque não fazia parte do seu grupo. E aí ele diz: aqueles que não são meu favor são contra mim. Deixa eu pregar. Nós somos assim. Nenhuma nação teve tantos privilégios. Livros como Deuteronômio, Salmos, Provérbios. E o que eles se tornaram? Uma religião de lavar mãos, copos e jarros. Que queda é essa? Que tremenda queda foi essa? E a gente percebe que essas observâncias externas não aliviavam consciências, não santificavam corações. E quando nós olhamos para isso,
A história da comunidade de Israel deve servir de advertência para nós, para que jamais estejamos brincando com essas coisas, brincando com falsas doutrinas, inventando princípios. E se nós toleramos essas coisas, nós nunca poderemos saber até onde isso pode ir. Ou em qual tipo de religião abominável nós podemos cair. E nós temos exemplos assim, práticos, né? Determinadas religiões ou seitas, ou sei lá o quê, né? Que dão uma importância exagerada e indevida a uma coisa que é muito importante na vida do cristão, que é a modéstia. Né? A maneira de se vestir, né? Uma maneira polida, santa. E nós vemos determinadas religiões ou determinados grupos que se excedem ao ponto das mulheres, né, usarem uma roupa com um único corte. E quem não anda dessa forma está em pecado. Quem usa bermuda não é santo. Alguma coisa que a palavra fala de que é justo, santo e bom, a modéstia no vestir, né? A santidade no vestir, sendo extrapolada por um princípio, um conceito que nós criamos e que achamos certo, e que medimos e que agora ultrapassa a própria palavra de Deus. Porque quem não se veste assim, não está em conformidade com a santidade prescrita na palavra do Senhor. Quando nós abandonamos esse caminho da verdade, a palavra de Deus, nós podemos acabar assim, lavando copos e jarros, como os fariseus e escribas, e dando importância a coisas que não tinham tanta importância assim. E não há nada de mais vil, insignificante ou irracional para um homem quando ele volta às costas da palavra de Deus, e é isso que esses homens estavam fazendo. E sabe quando isso começa? Isso começa quando nós, né, a cristandade, né, onde as escrituras deveriam estar presentes todo o tempo, deveria ser o nosso ponto de partida e de chegada, elas não são lidas, elas não são pregadas, elas não são ensinadas. Às vezes nós vamos visitar algumas igrejas e percebemos que a Bíblia não é aberta em momento algum. E quando ela é lida, ela é tirada do seu contexto para fazer com que o pregador fale aquilo que ele quer e conduza a mensagem para onde ele achar melhor. E perceba, onde o evangelho não é pregado, o que vai restar, pura e simplesmente, são algumas cerimônias e observância de certas festividades religiosas e jejuns criados pelos homens. É lógico, quando a palavra não é pregada, quando a escritura não é ensinada, quando os princípios bíblicos nos são apresentados, nós nos voltamos para essas coisas, para cerimônias, para as formas, porque nós nos sentimos bem, nós nos sentimos, vamos dizer assim, no meio de algo santo, mas porque desprezamos a palavra de Deus. Essa concepção não é minha, apesar de ter percebido isso. Certo autor disse que os liberais, quem são os liberais? Aqueles que não acreditam na autoridade da Escritura, não se moldam aos princípios morais que estão apresentados aqui, porque apontam para a santidade de Deus, são extremamente cerimonialistas. E sabe por quê?
porque eles sentem a necessidade no seu íntimo da santidade de Deus. E para eles, essa santidade se manifesta por meio dessas coisas. E percebam que muitos desses segmentos começaram bem, como na comunidade judaica nos tempos de Jesus, mas caíram na pior decadência e esterilidade por estabelecerem um padrão fora da Escritura. E um padrão com aparência de piedade e humildade, mas como diz Paulo, não tem valor nenhum contra a sensualidade. Eu conheci uma senhora que veio de uma seita evangélica. E nessa seita evangélica, essa senhora me disse que tinha jogado todas as suas roupas fora. E até onde eu sei, né, ela não era uma pessoa que se vestia mal, ou se vestia de forma indecente, era uma pessoa que se vestia normalmente. Mas na seita cristã que ela frequentava, ela tinha que usar uma roupa em que, de uma peça só, né? Apareceu o pescoço e as mãos, e às vezes os pés nem apareciam. Uma coisa interessante que, conversando com essa senhora que saiu dessa seita e conheceu o Evangelho, ela disse que sabia de muitas coisas que aconteciam dentro da igreja, pela sua própria liderança, que beiravam a imoralidade e a impureza. Eu achei estranho, né? Mas as pessoas sabem disso e não... E sei lá, não falam nada, não dizem nada, não se manifestam. Não, elas continuam lá. Queridos, esse é o perigo quando nos distanciamos da palavra de Deus. Quando usamos a palavra de Deus como um pretexto somente. E perceba que muitos que estão à frente de determinados grupos, vamos dizer assim, eles têm o objetivo de enganar, mas muitas vezes eles estão enganados das suas concepções. Por isso nós devemos ser zelosos com aquilo que a palavra de Deus fala. Zelosos com a sã doutrina. Como o Senhor Jesus disse, um pouco de fermento leveda a toda a massa. E não só isso, nós devemos nos contentar e contender zelosamente em favor de toda a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Esse é o perigo que temos de andarmos além da Escritura. Uma segunda coisa que nós percebemos, e é consequência da outra, é a inutilidade de um serviço prestado meramente por lábios. A Escritura vai dizer que o coração é a parte do ser humano que Deus observa na religião. Posturas externas como cabeça pendente, joelhos dobrados, fisionomia séria e rígida, todas essas coisas não são suficientes para fazer um adorador espiritual. A religião judaica se tornou uma religião de fachada, onde muitas vezes, na hora da oração, aquele fariseu, aquele homem que estava se dirigindo ao templo, que dava a hora de oração, ele parava naquele momento onde ele estava e começava a orar. E as pessoas olhavam ao seu redor e diziam, esse é um homem santo. Aí o Senhor Jesus vai dizer assim, quando você tiver necessidade de orar, vá para um lugar onde ninguém saiba ou espere que alguém esteja orando ali. Ore ao Senhor. E a sua recompensa você receberá da mão do Senhor. É a inutilidade, um serviço prestado meramente por lábios. Deus requer uma adoração da nossa parte que venha do nosso coração. J.C. Riley vai dizer que não devemos nos contentar em levar nossos corpos à igreja se deixarmos nossos corações em casa. Muitas vezes o olho humano não pode ver qualquer defeito na oração.
O pastor da igreja pode não detectar qualquer defeito em nossa adoração. Os nossos vizinhos poderão pensar de nós como modelos daquilo que um crente deveria ser. A nossa voz pode ser ouvida ali no momento do louvor. Mas tudo isso será pior do que nada aos olhos de Deus se o nosso coração estiver distante dele. Tudo será em vão diante daquele que está prescrutando o coração e lê os segredos do homem interior. Nós devemos lembrar das nossas devoções particulares, né? Aquelas que nós proferimos, palavras bonitas. E essas coisas não devem nos satisfazer, por simplesmente, se o nosso coração e os nossos lábios não estiverem em harmonia. As orações que procedem do coração são aquelas que Deus gosta de ouvir, e são essas que Ele vai responder. Certo pastor conta uma história provavelmente inventada, como um exemplo, de um homem que no meio da congregação tinha uma oração e palavras bonitas. As pessoas olhavam ao seu redor e olhavam para aquele tipo de oração, e que homem piedoso, que homem... E ele tinha prazer em mostrar isso. Mas nessa conjuntura, o coração daquele homem estava distante do Senhor. Ele era um homem que vivia em pecado. A sua vida não se conformava e as suas palavras não representavam, por mais belas que sejam, não representava aquilo que realmente existia no seu coração. Deus não se impressiona com essas coisas. As coisas que impressionam a Deus, é o que o salmista diz, um coração contrito e abatido diante de Deus. A hipocrisia que muitas vezes a nossa religiosidade pode produzir é um perigo para a nossa vida espiritual, porque a palavra de Deus exige que nós coloquemos as nossas crenças em prática, que isso seja fruto do nosso coração, que nossa vida, que nosso modo de vida reflita as exigências de Deus e que essa fidelidade seja vista por aqueles que estão ao nosso redor, porque isso brota de um coração verdadeiro, da nossa maior paixão. Porque quando a aparência que projetamos para outro tem prioridade sobre a realidade de quem nós somos diante de Deus, estamos vivendo uma mentira e vamos enfrentar o julgamento divino. A solução para isso é termos Deus como centro e sermos fiéis à sua palavra revelada. Hoje de manhã nós vimos, e na próxima exposição nós vamos falar sobre isso também, nós vimos que os desígnios maus ou bons desígnios vêm de um coração, a fonte é o coração. É o interior que vai determinar a conduta exterior. Deus atua de dentro para fora. As más ações sempre vão proceder de pensamentos pecaminosos. Quando o nosso coração está em desordem com Deus, nossa conduta segue pelo mesmo caminho, mesmo que estejamos apresentando outras coisas. Se nós fixarmos os olhos muito bem, nós vamos perceber, Vera, essa impiedade fingida nas nossas vidas. E a última observação, não a última, né, mas mais uma observação que eu queria fazer a respeito desse texto, seria a tendência que temos de permitir que invenções humanas da religião suplantem a palavra de Deus.
Perceba no texto que o primeiro passo dos fariseus foi acrescentar às sagradas escrituras a sua tradição. O segundo passo foi colocá-las no mesmo nível de igualdade. O terceiro passo foi honrá-las acima das escrituras, degradando a Bíblia de sua legítima posição. E muitos de nós têm seguido esse mesmo processo, resultando das mesmas consequências, observâncias religiosas, frutos de invenções humanas, exercendo pressão para serem aceitas por nós cristãos. E muitas delas podem até ser bem intencionadas, mas não são ordenadas da palavra de Deus em parte alguma. E até podemos criar determinadas regras, mas que elas sirvam só para você. E muito cuidado, porque muitas vezes essas coisas podem nos enganar, como enganaram os fariseus. A gente tem que tomar cuidado para não adicionar qualquer coisa à palavra de Deus, como se tal acréscimo fosse necessário à nossa salvação. Quando agimos assim, estamos provocando a Deus, estamos provocando a Deus a nos entregar, como entregou esses homens, a cegueira espiritual marcada pelo legalismo. Nós não conseguimos ver. Quando acrescentamos a palavra, ou quando damos importância a determinadas coisas, no mesmo nível da palavra de Deus, estamos dizendo que a palavra não é perfeita e que nós sabemos melhor do que Deus o que se faz necessário à nossa salvação e vida para agradá-lo. Precisamos perceber que aquilo que Deus determinou em sua palavra é imprescindível à nossa salvação, mas aquilo que o homem determina não é. Pode ser até útil e prático em algumas circunstâncias, mas a salvação da nossa alma não depende da obediência desses planos. Quem conhece a história dos fariseus, e ela é contada por um historiador Joséfo, em outros livros também, no tempo de Antíoco Epifânio, que profanou a religião judaica, os fariseus foram homens firmes e que sustentaram a fé de Israel por meio das suas vidas, confrontando aquele homem pagão, aquele homem que sacrificou no templo dedicado ao Senhor uma porca. Eles se rebelaram contra essa autoridade pagã que os oprimia e foram fiéis à palavra de Deus nesse tempo. E nós vemos aonde eles chegaram. Provavelmente, eu estou supondo, eles devem ter criado determinadas regras no momento em que a religião estava em perigo, em que eles estavam sendo atacados. Provavelmente, muitas das coisas que temos ali no Mishnah, na tradição oral, venham desse período. Mas o perigo é acharmos que essas coisas que nós utilizamos momentaneamente por um entendimento acerca do que deve ser, suplantem a palavra de Deus. Imagina nós pensarmos que o culto a Deus no dia do Senhor tem que ser feito às 9h30 e às 18 horas. Hoje, muitas vezes, a nossa tendência é ter um culto só, né? A Escritura diz que nós devemos dedicar o dia do Senhor, deixar o dia do Senhor exclusivamente ao culto, ao encontro corporativo. Mas antigamente, havia um culto só na igreja, no tempo dos puritanos, ou anteriores a isso. As pessoas viviam em fazendas,
E para chegar na igreja era difícil. Eles levavam horas, e faziam o que passavam praticamente o dia ali na igreja, com uma cerimônia, com um culto só, e voltavam para suas casas. E aquilo ali, naquele momento, era tudo que eles tinham. As pessoas saíam de manhã da sua casa, iam para esses lugares, muitos deles depois voltavam para casa ao entardecer. Tinham lá o seu momento de culto, 2, 3 horas, se reuniam uma vez unicamente. Agora imagine se isso fosse estabelecido por regra. A igreja só pode se reunir uma vez no domingo. No contexto em que nós vivemos hoje, na facilidade que nós temos de ir e vir para cultuar a Deus, se dissermos que 2 cultos é um exagero da nossa parte, porque lá naquele tempo a igreja se reunia uma vez só. Infelizmente, queridos, e eu queria só dar um exemplo, é o que tem acontecido. Não somente aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Igrejas se reunindo uma única vez no dia do Senhor. As pessoas voltam para casa e elas não conseguem guardar o dia do Senhor, o restante daquele dia, voltados exclusivamente à palavra de Deus. Parece que essa moda está chegando no Brasil. E muitas igrejas estão se reunindo uma única vez. E por que isso? Por que tem sido assim? Porque nós temos desprezado o culto a Deus. Virou uma tradição, porque é feito em determinado lugar. A palavra de Deus diz que tanto pela manhã quanto à noite nós devemos adorar ao Senhor. E é lógico que se nós estamos num contexto em que a igreja se torna distante, num contexto rural, onde nós não podemos nos reunir, ou torna-se difícil reunir 2 vezes ao dia. E aí, como igreja, nós nos reunimos uma vez só. Percebam o exemplo que eu estou querendo dar. Nós somos chamados a adorar ao Senhor todo esse dia, e a igreja proporciona isso. O culto pela manhã, o culto à noite, a pregação de manhã, a pregação à noite, suprem a nossa necessidade, a necessidade que nós temos de ouvir a verdade, de estar em comunhão com Deus, de guardar esse dia, que de outra forma seria mais difícil, ou até impossível a nós. E o terceiro passo nesse processo, voltando ao que nós estamos falando, é honrar essas tradições acima das Escrituras, degradando a Bíblia da sua legítima posição. Aquilo que Deus determinou em sua palavra é imprescindível para nós. O que o homem às vezes planeja, talvez seja útil e prático em algumas circunstâncias, mas não é necessário ou imprescindível para a salvação da nossa alma. Somente aquilo que Deus requer de nós em sua palavra é essencial à vida eterna. Portanto, aquele que desobedece ao que Deus ordena em sua palavra está arruinando a sua própria alma.
Queridos, ao olhar o que a Escritura está nos mostrando, nós estamos vendo um retrato da nossa realidade. E como eu falei hoje de manhã, quando o Senhor mostra um pecado, mostra um erro, Ele quer que nós sejamos perfeitos. Ele quer que nós não andemos nesses mesmos caminhos que desviam o homem da justiça, da misericórdia e da fé em Deus. Ele quer que sejamos perfeitos, como perfeito foi o nosso Mestre. Que a Escritura possa estar nos despertando para essas realidades e que possamos ter o desejo de viver a vida cristã, não de boca, de língua, mas profundo do nosso coração. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós reconhecemos, ó Pai, as dificuldades que nós vivemos nesse mundo, Senhor Deus, e a oposição que temos, ó Senhor Deus, de todos os lados, o mundo, o diabo e a nossa própria carne, que faz luta contra a nossa alma. Por isso, Senhor, queremos pedir graça e misericórdia, Pai, para que o Senhor esteja nos assistindo, Senhor, para que a nossa fé, Senhor Deus, a nossa religião, a nossa religiosidade não se torne alguma coisa pura e simplesmente formal, pura e simplesmente mecânica, mas que represente o profundo do nosso coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Que o Senhor esteja nos dando a sua graça para vivermos na dependência total da sua palavra, Pai, e nos conformarmos a ela. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.